Oi, mulheres, aqui quem fala é Rosélia Silva e nós vamos dar início ao livro Uma Mulher Sábia, da mesma autora que escreveu Como Deus Pode e Vai Restaurar o Seu Casamento, tá? A minha dica para você essa autora, ela escreve citando muitos versículos bíblicos, então eu queria pedir para você, quando você estiver ouvindo os áudios, se você não puder estar com a sua Bíblia, anote o versículo. E depois, durante o dia, você leia esses versículos na sua Bíblia, porque Deus, Ele é aquele que faz, Ele é aquele que transforma, Ele é aquele que muda. Mas para isso, nós precisamos colocar em prática a palavra de Deus. De nada vai adiantar se você ouvir esses áudios e não praticar aquilo que o Senhor está dizendo. Então, essa é a minha dica. Vamos lá? Uma Mulher Sábia. Introdução. O livro que você está segurando em suas mãos não é para ser lido e colocado de lado. É a minha esperança e oração que este livro te dê o conhecimento que você precisa para evitar que você enfrente infidelidade ou divórcio. Para aquelas que adquiriram esse livro, devido à minha recomendação no livro Como Deus Pode e Vai Restaurar o Seu Casamento, um livro para mulheres de alguém que esteve neste lugar. Eu tenho certeza que Deus olha para os seus corações e está neste momento te apoiando fortemente. É hora de todas as mulheres e homens entenderem que todos os casamentos estão firmados na areia movediça, a não ser que eles estejam firmemente edificados na rocha da palavra de Deus. Conforme a leitura de cada capítulo, você verá claramente que a sua dependência deve estar no Senhor. As Escrituras é tudo o que você precisa para renovar a sua mente, e você deve descartar as outras opiniões do mundo. Então, é o seu dever construir a sua casa edificada na rocha, sendo uma praticante da palavra de Deus, não uma mera ouvinte. Antes de reconstruir, é preciso ter bons projetos. Seus projetos devem ser a sua palavra, o que você irá encontrar nas páginas a seguir. Em seguida, você deve encontrar a pedra angular, onde tudo o que será construído se fundamentará. Nossa pedra angular é ter Jesus como seu Senhor, e não apenas como seu Salvador. Nós vamos falar sobre isso na lição 2. Com uma mente renovada e com os planos do Senhor, você será capaz de reconstruir a sua casa em vez de construí-la totalmente na areia movediça. Aquelas de vocês que estão sentadas em meio a escombros porque a sua casa caiu através de infidelidade ou divórcio, realmente estão em vantagem. Você está motivada a começar a reconstruir agora, já que basicamente você não tem onde morar. Este foi o lugar onde eu estava quando comecei a escrever este livro. Foi doloroso para mim, mas valeu a pena cada lágrima que eu chorei. Aqueles de vocês que estão vivendo em uma casa que só está rangindo um pouco ou talvez se movendo quando o tempo muda e estão confortáveis, Deus está tentando chamar sua atenção, ou você não estaria segurando este livro em suas mãos. Lembre-se, Jesus disse que quando as chuvas vierem, não se vierem. E ele é muito claro que todos aqueles cujas casas não são construídas sobre a rocha cairão, e grande será a sua queda. As chuvas e os ventos podem vir na forma de infidelidade de seu marido, uma doença ou morte em sua família, ou problemas financeiros. No entanto, Deus é fiel. Ele usará tudo o que ele sabe que irá chamar a sua atenção. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Filipenses 1:6. Eu garanto a todas que vocês terão tribulações e provações em suas vidas. Então, vamos construir os nossos lares firmado na rocha que é Jesus Cristo e a sua palavra? O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Capítulo 1. Sobre a rocha.
Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com impacto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Mateus 7, 24 e 25. Sua vida está construída sobre a rocha? Você tem certeza? Porque a palavra de Deus diz que as chuvas virão. Elas podem vir na forma de uma crise financeira, morte de alguém querido, infidelidade, traição, problemas de saúde ou um filho desobediente. Você será capaz de resistir à crise? Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, correram os torrentes, sopraram os ventos e bateram contra aquela casa, e ela caiu. E grande foi a sua queda. Mateus 7, 26, 27. Mulheres, é hora de todas nós construirmos nossas vidas firmemente sobre a rocha de Jesus Cristo, sua palavra. Nós, mulheres, adoramos frequentar estudos bíblicos e seminários. Nós, incansavelmente, nos saturamos com mais e mais estudos. Apesar disso, nossas vidas e nossos lares estão caóticos e desmoronando. A maioria dos homens em nossas vidas está tão preocupados com hobbies, esportes e trabalho que gasta pouco ou nenhum tempo estudando a palavra de Deus para suas vidas e nem desejam intimidade com o Senhor. Você já se perguntou se o seu casamento terminará em divórcio? Bem, a palavra de Deus diz: aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe para que não caia. 1 Coríntios 10, 12. Os caminhos do mundo que têm se introduzido na igreja e em sua doutrina só irão garantir o naufrágio de nossas esperanças e planos para o futuro. Você realmente sabe o que a palavra de Deus diz a você como mulher, filha, esposa ou mãe? Você tem lido os propósitos de Deus encontrados na Bíblia e moldado sua vida de acordo com eles? Você sabe o que Deus fala a respeito de cada área da sua vida, para que você também possa partilhar da opinião dele e construir a sua vida sobre a sua palavra? Aqui estão algumas perguntas que serão respondidas pelas Escrituras nas seguintes lições. Há algo errado com o divórcio, especialmente em certas circunstâncias? Por que aconselhamento matrimonial geralmente resulta em divórcio? Porque a maioria das mulheres possui uma atitude e característica de uma mulher ideal com seus chefes, mas não com seus maridos. Se você colocar o seu marido em primeiro lugar em sua vida, o que acontecerá com o seu casamento? Qual é o perigo quando uma mulher cumpre todas as suas próprias necessidades e o seu marido cumpre suas próprias necessidades? O seu pastor deve ser o seu líder espiritual? Porque os insultos e os males são trazidos em nossas vidas? E como isso se relaciona com as bênçãos de Deus? Quando você coloca alguém ou algo à frente do Senhor, o que Deus fará para atraí-la de volta para Ele? Sã doutrina? Cristãos gostam das mensagens de um pastor, uma rádio cristã, uma televisão cristã que nos dá motivação para buscar o Senhor. Mas e aquelas mensagens que nos trazem convicção verdadeira? Você foge ou abraça a verdade? Muitos pregadores, hoje em dia, sentem a necessidade de atrair grandes multidões por razões financeiras. Assim, eles geralmente pregam o que as suas congregações ou os seus ouvintes querem ouvir para que as multidões venham e façam grandes ofertas para os seus ministérios.
Porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos, e não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão para as fábulas. Segundo Timóteo 4, 3, 4. Lobos famintos. Jesus nos alertou sobre líderes espirituais que tentariam nos enganar. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Mateus 7, 15 e 16. Podemos ver os frutos financeiros de muitos ministérios, embora a maioria de seus seguidores esteja perecendo por falta de conhecimento. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porquanto rejeitastes o conhecimento. Oséias 4 e 6. Quando você ouve os mais populares pregadores cristãos, você tem certeza de que as suas informações é baseada nas escrituras ou em psicologia e ideias do homem? Você ao menos sabe a sua diferença? O profeta que tem um sonho, conte o sonho, e aquele que tem a minha palavra, fale fielmente a minha palavra. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Jeremias 23, 28. Você é capaz de discernir a palha do trigo? Acha sabedoria. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Feliz é o homem que acha sabedoria, e o homem que adquire entendimento, pois melhor é o lucro que ele dá do que o lucro da prata, e a sua renda do que o ouro. Provérbios 3, 11 e 14. Se você ouvisse uma forte mensagem intitulada O Poder da Submissão, ou Você é uma mulher contenciosa, ou Ganhando meu marido sem uma palavra, você aceitaria a mensagem entusiasticamente ou fugiria da verdade? Seu propósito. Você sabe a diferença entre condenação e convicção? Satanás traz condenação ou culpa para pesar fortemente sobre nós, pensamentos que nos fazem sentir desesperançadas. O Senhor, no entanto, carinhosamente nos convence em nosso espírito e mostra as coisas em nossa vida que precisam de mudança. A culpa não é de todo o mal. Ao contrário, nós devemos nos sentir culpados quando pecamos. Se uma pessoa não sente culpa ou remorso por seus pecados, por que ela se arrependeria? Mesmo a falta de esperança que a condenação traz, pode ser usada para o bem se nós voltarmos a Deus por esperança. E sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo os seus propósitos. Romanos 8, 28. Você sabia que frequentemente é Deus, não o inimigo, quem traz calamidade? Que é definida como uma situação desastrosa, ou até mesmo miséria, ou aflição resultante de um evento desastroso para nossas vidas, para fortalecer o nosso relacionamento com Ele. Foi Deus quem trouxe as muitas provações na vida de Jonas para trazê-lo à obediência, e foi Deus quem cegou Saulo para que pudesse transformá-lo no apóstolo Paulo. Realmente importa de onde vem a adversidade, contando que nós deixemos que cada uma dessas provações nos transforme mais à imagem do Senhor? Meus caminhos, meus pensamentos. O que está escrito nas próximas lições pode parecer grego para você. Muitas dessas verdades são raramente, se alguma vez, pregadas nos púlpitos, discutidas em rádios cristãs ou escritas em livros cristãos.
Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isaías 55, 9. Estes ensinamentos são facilmente encontrados nas Escrituras, mas são frequentemente considerados subestimados ou mal interpretados para justificar uma visão oposta, ou até mesmo para justificar o pecado. Toda palavra de Deus é pura, escudo é para os que nele confiam. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e tu sejas achado mentiroso. Provérbios 30, 5 e 6. Um coração quebrantado e contrito. Seu coração está quebrantado e contrito? Deve ser para que receba a verdade. O sacrifício aceitável a Deus é o espírito quebrantado. Ao coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Salmo 51, 17. O seu coração quebrantado é o solo fértil que o Senhor diz que vai produzir muitos frutos. Ouça então a palavra do semeador. A todo que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o maligno e arrouba o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho e o que foi semeado nos lugares pedregosos. Este é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e sobrevindo a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. E o que foi semeado entre os espinhos, este é o que ouve a palavra. Mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra, este é o que ouve a palavra e a entende, e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Mateus 13, 18, 23. Não o ouviram, mas bem-aventurado os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois, em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram, e ouvir o que ouves, e não ouviram. Mateus 13, 16, 17. Você precisará de um bom ouvido para ouvir o que significa ouvir e desejar ganhar toda a sabedoria que a Bíblia tem a oferecer. Medita dia e noite. Você precisará renovar a sua mente para alinhar com o que Deus diz sobre todas as coisas. A maioria das pessoas confia no que é bem aceito conforme os padrões do mundo, ou segue os chamados especialistas numa determinada área. Não vamos nunca nos esquecer que Deus é o nosso Criador. Ele não saberia como lidar com cada circunstância ou relacionamento que Ele mesmo criou? Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Salmos 1, 2 e 3. Sua palavra é a verdade. O inimigo, muitas vezes, tentará fazer com que você rejeite o que está escrito neste livro. Ele pode tentar causar discórdia, levando você a pensar ou dizer que não concorda com a autora. Em primeiro lugar, não importa o que a autora está escrevendo ou dizendo. Tudo o que importa é o que Deus diz, pois Ele é o autor e criador da vida. E em segundo lugar, devemos nos lembrar que o inimigo tentará desencorajá-la e a discordância é uma de suas táticas favoritas. Se você não acreditar no que está escrito nessas lições, você tem 3 escolhas. 1. Você pode conversar com alguém que você sabe que irá concordar com você. 2. Você pode aceitar apenas aquilo que quiser
e passar por cima do resto. Ou 3. Você pode buscar a verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17:17. Por favor, escolha buscar a verdade. Não há nada a temer com a verdade, pelo contrário, ela te libertará. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, 31, 32. Mais uma vez, se você questionar esse material, eu te peço que busque a palavra para encontrar a verdade. Buscai e achareis. Buscai antes o teu reino. E estas coisas vos serão acrescentadas. Lucas 12, 31. Pelo que eu vos digo, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Lucas 11, 9. Use a sua chave bíblica. Permita que o Senhor te guie em direção a toda a verdade. Memorize um versículo e repita-o diversas vezes em sua mente. Então, um dia será como se uma luz se acendesse num cômodo escuro. Você conhecerá a verdade. Não vale o esforço? Você tem tempo? Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos os corações sábios. Salmos 90, 12. Se nós o buscamos, em primeiro lugar, Ele promete que tudo o mais Ele nos dará. Que promessa maravilhosa! Fome e sede. Se nós somos crentes, se somos cristãs, seguidores de Cristo, então nosso propósito na terra é glorificar a Deus em tudo o que fizemos. Não foi isso que Jesus fez em vida? Se nós nos denominamos cristãs, devemos ser seguidores de Cristo. Mas somos? Como seguimos a Cristo? Talvez você já tenha tentado seguir a Cristo, mas muitas vezes tropeçou e não pôde continuar. Se você conseguir abrir o seu coração para Deus e continuar a ler as Escrituras que se encontram nas próximas lições, a sua palavra lhe causará fome e sede por Ele e a sua verdade. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Mateus 5 e 6. Como o servo anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma anseia por ti. Ó Deus, Salmos 42, 1. Que forma maravilhosa de sentir o Senhor e a sua palavra. Sua palavra. As Escrituras Santas de Deus serão as palavras mais importantes nas seguintes páginas. Por favor, não os deixe de ler. Sua palavra cura. Enviou a sua palavra e os curou. E os livrou da destruição. Salmo 107, 20. Sua palavra é luz que iluminará a escuridão. Lâmpada para os meus pés é a sua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo 119, versículo 105. Sua palavra é a verdade. A soma da sua palavra é a verdade. E a cada uma das suas justas ordenanças dura para sempre. Salmo 119, versículo 160. Simplesmente faça. Uma vez que você tenha começado a entender e a aceitar as verdades de Deus, você deve então tornar-se uma praticante da sua palavra. Pois se alguém é ouvinte da sua palavra e não cumpridor, é semelhante a um homem que contempla no espelho seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai-se e logo se esquece de como era. Tiago 1, versículo 23 e 24. Você deve praticar o que aprendeu, ou nunca haverá qualquer mudança em sua vida. Zelosa pelo que é bom. Deixe esse pensamento ser predominante em sua mente. Este livro de exercícios foi escrito por uma zelote, uma fanática. Eu fiquei assim quando me vi encurralada em minha vida. Eu fiquei assim quando estava afundando
Eu fiquei assim quando estava afundando e procurando algo ou alguém para me salvar. Mas, sentindo o vento, teve medo e, começando a submergir, clamou: Senhor, salva-me. Mateus 14, versículo 30. Eu fiquei assim quando vi um vazio real em minha vida que fez o meu coração e as minhas entranhas doerem, porque eu precisava desesperadamente que aquele vazio fosse preenchido. Se é assim que você está, então você também se tornará um zelote. Abrace e obedeça a sua palavra zelosamente, entusiasticamente. Ensinamentos zelosos precisam de obediência zelosa. Ora, quem é o que vos fará mal, se fordes zelosos do bem? 1 Pedro 3, versículo 13. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Apocalipse 3, versículo 19. Jesus requereu esse tipo de obediência zelosa enquanto ele estava na terra. Como você pode se tornar mais zeloso do que isso? Se, pois, a tua mão ou o teu pé te fizeres pecar, corta-o, lança-o de ti. Melhor te é entrar na vida aleijado ou coxo do que tendo 2 mãos ou 2 pés, ser lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos do que tendo 2 seres lançados no fogo. Mateus 18, versículo 8 e 9. Eu diria que estas são instruções muito zelosas do nosso Senhor. Vem e segue-me. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Uma coisa te falta. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitos bens. Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Marcos 10, 21, 23. Somos como um homem rico relutando em seguir Jesus porque temos medo do que ele pode nos pedir para abrir mão. Quantas vezes ele já te chamou, mas você estava tão atarefada com as coisas deste mundo que escolheu não o seguir. Não perca a chance agora. Ele está chamando o seu nome. Você não faz a mínima ideia do quanto ele anseia por você. Deixe de lado todo o embaraço. Portanto, nós também, pois estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Hebreus 12, versículo 1. A noite é passada e o dia é chegado. Dispamo-nos, pois, das obras das trevas e visitamo-nos das armas da luz. Romanos 13, versículo 12. Quanto ao procedimento anterior, a despojar-vos do velho homem que se corrompe pelas circunstâncias do engano. Efésios 4, versículo 22. Você deve imediatamente fazer mudanças em sua vida e comprometer-se a seguir Jesus Cristo. Quando será a próxima vez que ele vai te chamar? Poderia ser essa a última vez, a última oportunidade. Medite agora nesse versículo. No entanto, não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois um vapor, que aparece por um tempo e logo se desvanece. Tiago 4, versículo 14. Faça cada momento, cada dia valer a pena.